Eu sou Priscila Ricciardi, sou nutricionista, tenho um método que é o Ciclos da Mulher, que busca trazer um equilíbrio hormonal para as diferentes fases da vida da mulher, através de protocolos nutricionais. Eu entrei no fluxo no momento que eu realmente estava me sentindo muito perdida e tinha perdido toda a energia, a paixão com o meu produto, com o que eu estava fazendo. Eu criei esse método em 2018 e desde então eu estava trabalhando com ele no modelo de lançamento, apesar de nunca ter feito um curso de lançamento, mas eu trabalhava dessa forma e sempre trabalhei de uma forma muito orgânica, de uma forma sem muita estratégia, digamos. Para começar, as coisas foram fluindo, mas chegou um momento que elas estagnaram e não cresciam mais. E chegou um momento que até elas pararam de crescer, as minhas turmas começaram a reduzir do que elas já tinham alcançado. Segundo que eu, pessoalmente, estava muito cansada de todo o processo. Entre um lançamento e outro, se as coisas não dessem certo, era ruim, mas se elas dessem certo, também era ruim. Se a comunicação era legal e eu atingia esse público, elas tinham uma necessidade muito imediata e o meu produto só poderia atender elas depois de alguns meses. A minha comunicação, por um tempo, eu fiquei totalmente bloqueada na parte de criatividade e eu trabalhava muito no modelo que o Ladeira chama ali no Stories 10X, que é o modelo professor. Então, eu ficava muito numa comunicação técnica. Para vocês terem noção, eu tava lendo artigo científico para fazer meus posts. Então, no começo de 2023, eu procurei uma agência com esse objetivo deles tentarem me ajudar. E realmente foi muito frustrante também. E o primeiro resultado do fluxo ele conseguiu resgatar essa criatividade, essa euforia com o meu próprio negócio, essa perspectiva de ver as coisas de uma forma diferente. Não trouxeram perspectivas e trouxeram valor e identidade pro que já existia ali, mas eu não estava conseguindo ver. Então a gente começou a formatar o método dentro do modelo do VTSD. Entendi que o que eu estava focando não é o quadro na parede, mas os decorados. E isso abriu todo uma possibilidade também de eu fazer comunicações direcionadas, mas eu tinha ali um quadro na parede que atendia a todas essas comunicações. O segundo, como eu já falei, foi essa questão de trazer esse maior valor para ferramentas que já existiam no método e principalmente eu consegui tornar o meu método menos copiável, porque ele já foi copiado. Então hoje, por exemplo, eu tenho o oráculo de sintomas, que a nossa pretensão é que ele vire um aplicativo até o final do ano. Ele também permite individualizar o caminho dessas mulheres dentro do método. A gente tem o arquétipo hormonal, que é uma forma diferenciada e mais palpável de comunicar esses desequilíbrios hormonais que podem acontecer com as mulheres. E o reset, que já existia, mas agora ele tem um destaque maior como protocolo de resultados acelerados. Outra coisa que foi muito bacana dentro desse olhar da comunicação, passei a focar nas urgências ocultas, passei a me comunicar com pessoas. Uma das repercussões bem legais foi que eu fiz um conteúdo, um post que alcançou mais de 2 milhões, já tá próximo de 3 milhões de visualizações, porque justamente eu escutei uma pessoa me falando sobre aquilo, escutei outra pessoa falando sobre aquilo, lembrei que eu tinha fotos, que eu tinha um apelo visual e deu super certo, me trouxe mais de 60 mil seguidores em cerca de 2 semanas. A gente também começou a fazer tráfego, que é algo que a gente não fazia, e começamos do zero. Meu marido pegou a apostila ali do módulo de tráfego, destrinchou ela, ajeitou as campanhas e as coisas estão acontecendo. É claro que a gente tem ainda bastante coisa a aprender, a ajustar, a testar, mas as coisas estão acontecendo. A gente saiu de férias agora em janeiro e antes de sair eu participei de uma live do Ladeira aqui dentro do Fluxo e ele deixou o desafio de fazer os anúncios com apelo visual. E nos meus 2 primeiros dias de férias eu tinha faturado 10 mil reais, estando a maior parte do dia ali na piscina. Então, na verdade, eu sinto que eu tinha uma empresa, mas era uma empresa só no CNPJ, era uma empresa sem estrutura de empresa. E agora eu sinto que eu de fato tô construindo uma empresa, que eu tô construindo os pilares dessa empresa, que cada vez mais a gente vai ter indicadores, a gente vai ter estratégias, a gente vai saber estruturar essas demandas, a gente vai ter formas de acompanhamento. Então agora sim eu me sinto uma empreendedora digital. Em paralelo ao método e ao meu negócio digital, eu mantenho os meus atendimentos clínicos e isso era outra coisa que eu realmente me sentia muito enroscada. E a grande mudança que aconteceu esse ano foi que eu passei a vender consultorias de 3 meses, que variam de 1.500 a 3.500, e eu tenho vendido essas consultorias, e isso está sendo muito legal. E o nosso resultado desde que a gente abriu as vendas, que foi em 6 de dezembro, até agora a gente faturou R$ 99.328,42. Eu tô muito feliz com isso, acredito que a gente consegue aí evoluir ainda mais esse ano.
E aos poucos eu quero aplicar também o VTSD para os meus outros produtos. Vou tirar esse ano da gaveta um projeto de produto físico, um projeto de mentoria, enfim, muita coisa vai acontecer aí. Espero estar junto com vocês para vocês me ajudarem a ser um ano realmente transformador.